especiais aqui no nosso estúdio da Clique Rádio, que representam a nossa subseção de Camaquã da OAB. Primeiramente, Aline, um bom dia e bem-vindo ao nosso Controle Geral. Bom dia, muito obrigada, Elias. Sempre uma grande satisfação poder estar participando aqui. Perfeito. E Roberta, seguindo a ordem alfabética. Roberta, bom dia também e bem-vindo ao nosso Controle Geral. Muito obrigada. É sempre um prazer sentar aqui, conversar com a comunidade. A oportunidade que o Clique dá para a OAB é sempre maravilhosa. Então, agradecer mais uma vez. Perfeito. Então, nessa última semana, para o pessoal que nos acompanha lá pelo portal, acompanhou que a gente teve uma nova eleição da subseção da OAB. Tivemos um evento muito legal apresentado pelo nosso jornalista Eduardo Costa. E eu queria que vocês fizessem uma avaliação, como é que foi essa eleição, como é que foi todo esse processo. Expliquem para a gente como é que foi todo esse processo. Certo. Eu queria agradecer a disponibilidade do Eduardo, porque eu liguei para o doutor Alvorino, né, para que ele pudesse fazer o nosso cerimonial, como ele fez na outra gestão, e ele me explicou que ele estava com alguns problemas de saúde que, né, não poderia comparecer, infelizmente. E aí eu pedi para o Eduardo, por gentileza, me indica alguém para fazer o cerimonial. Ele disse, eu mesmo farei. Eu disse, olha que honra! E foi maravilhoso, né, além de contar com a pessoa do Eduardo, a voz do Eduardo, abrilhantou o nosso evento. Então foi um evento muito gratificante, assim. E contamos com pessoas presidentes de outras subseções, pessoal de São Lourenço veio, de Pelotas, de Canguçu, o que demonstra, né, uma parceria, uma união, né, das subseções aqui na Costa Doce. Então a gente tem um trabalho diferenciado assim, em termos de participação e de trabalho conjunto. E ficamos muito contentes. As posses do presidente Leonardo tem tentado fazer de novo nessa gestão, participar de todas, e ele já fez, são 107 subseções, e ele já fez 79 posses neste ano, são 200 e poucos mil quilômetros rodados já. E, então foi um evento muito bonito, assim, muito bonito mesmo. E 100 posses em 6 meses, né? Muita coisa, né? Imagina. Muita coisa. Parou poucos dias em casa, né? Não, exatamente, né? Ele brinca que nem tem mais, acho que casa, porque da maneira que ele tem estado. E ele ainda brincou que em 200 mil quilômetros foi a primeira vez, porque teve posse em Jaguarão, ao meio-dia, no dia 4, no dia 3, e depois à noite tinha Camaquã. E aí foi a primeira vez que furou um pneu, né? Nessa estrada, nessa corrida toda dele de posses, foi a primeira vez que furou um pneu e ele acabou, enfim, se atrasando. Então foi um momento muito bonito, assim, né, doutora Aline? Sim, foi um momento muito especial. Primeiramente, quero parabenizar a nossa presidente, né, a doutora Roberta, que está indo para mais uma gestão e que aceitou eu estar aí como vice, né, para a gente poder trazer algumas soluções novas, trazer algumas ideias novas para a nossa subseção de Camaquã. Foi um evento maravilhoso, também esteve presente a nossa vice, né, a doutora Claride, que também é sempre muito importante a gente ter aí mulheres também representando a nossa seccional. Perfeito. E antes de falar sobre essa nova gestão, como é que tu avalia a gestão anterior que tu estava à frente, Roberto? Eu vinha para cá pensando, né, o que eu vou falar, porque na verdade essa é a terceira gestão. Né? Então o que eu observo, Elias? Sempre tem trabalho para fazer, sempre tem o que melhorar, isso sem sombra de dúvida, né? Mas o que me deixa feliz é que nesta terceira votação a gente teve mais percentual de votos do que nas outras duas primeiras. E eu vejo isso como um reconhecimento, né, bom do trabalho que foi feito. Em 2019, eu assumi com muita vontade, apesar de uma semana antes da posse, uma semana depois da posse eu ganhei o João Vitor, então não teve licença maternidade, a gente tocou do jeito que deu e todo mundo foi ajudando, né? E a Aline era conselheira, mas a gente super se ajudava e quando precisava alguém fazia. A Caroline, que é a secretária-geral, sempre também foi um braço de muito apoio. Só que em seguida, 2020, veio pandemia. E eu tive uma frustração tremenda como direção, porque o que eu vou fazer? A gente tinha tanto trabalho para fazer, tinha tanto evento em 2019, a doutora Aline com a doutora Viviane organizaram eventos previdenciários maravilhosos na sede, e a gente parou com tudo, assim. Então, 2021 não se conseguiu fazer absolutamente mais nada, assim. Então, o que a gente pensou? Vamos mais uma gestão para que a gente possa trabalhar pela OAB e agora sem pandemia, né, retomando fórum, retomando prestação de serviço. Então foi um ano de trabalho, foi uma gestão, a primeira gestão de muito trabalho, de muita insegurança. A gente tinha um vírus que a gente não sabia se ele pegava, se nos passava pelo papel, se não passava, fórum fechado. E aí, fazendo um gancho com o que o presidente Leonardo falou no discurso dele de posse agora,
Por que a gente fala tanto do presidente Leonardo como advogado? Porque ele nos trouxe de volta o orgulho de advogar, de ser advogado, porque nós estávamos sendo tratados de uma maneira muito negligente pelo judiciário. Então ele brinca no discurso dele, mas não é uma brincadeira, isso é muito ruim. A gente recebia o processo, né, doutor Danilo, pelo segurança do fórum. E a gente tem um carinho enorme pelos seguranças do fórum, mas não é dessa forma que a gente quer receber o processo. Na grade, ali, sem abrir o portão, e eu tendo que pegar o processo, assinar um papel ali, meio, né, toda torta, para levar o processo para casa e digitalizar, que era o serviço do tribunal. Então a gente enfrentou muito problema, né, com a pandemia, justamente por causa da Só está falando da pandemia, né? Isso, da pandemia. Só da pandemia, né? Só da pandemia. Depois a gente teve outros problemas. Mas o que a gente percebe, assim? Se construíram grandes pontes neste período. Inclusive, nesta cerimônia de posse, nós tivemos a presença do juiz da 2ª Vara Civil na cerimônia de posse, e isso é uma raridade, né? A gente sempre recebe apoio, recebe convite, parabenizando pela posse, mas a presença física de um magistrado, o doutor Danilo vai lembrar, é raro. Né? Em outras comarcas isso acontece, em Camaquã não acontecia. Então, eu fui muito grata pela presença do Dr. Rafael, e isso demonstrou, sim, né, um trabalho de colaboração. Né? Ele é um juiz muito atencioso, é um juiz que tem um olhar fora do gabinete, e é ótimo porque ele está na 2ª vara, que é a vara de família, né, a vara... Infância e juventude. Exatamente, de infância e juventude. Então, nós ficamos muito felizes com esse resultado de trabalho. Tem coisa para fazer? Tem. Mas a gente vai, né, vivendo um dia de cada vez. Essa presença dele talvez tenha algum reflexo do trabalho do Leonardo ou de toda a OAB a nível estadual, talvez, essa aproximação? Eu acredito que sim, com certeza. Porque, ao mesmo tempo que o Leonardo consegue dizer o que precisa ser dito em relação ao judiciário, ele também sabe elogiar os magistrados que fazem o seu trabalho da maneira correta, da maneira humana. Então, isso tem... O Leonardo é uma pessoa que critica, mas ele também sabe elogiar. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter o equilíbrio. Uma posição de confronto não é bom. Doutora, só uma coisa que eu acho que esfriou um pouquinho a posse foi a distância da eleição. A senhora está falando isso, eu já não lembrava mais da eleição. Sim. Ficou muito distante. Muito distante, é. Por que ficou tão distante? Porque a gente tem as agendas do presidente Leonardo e ele faz questão de vir, né? Então, é frustrante para os novos conselheiros, porque no meu caso, da doutora Aline, que já estamos acostumadas, né, com a gestão, com a diretoria, mas os novos conselheiros também estavam numa expectativa, né? Então, a diretoria é composta por pessoas que já estavam na diretoria anterior e algumas pessoas migraram. Eu tenho o prazer de contar agora com a doutora Aline, ela sabe do meu carinho por ela, na vice-direção, na vice-presidência, mas a gente tem conselheiros novos e a gente está tentando trazer advogados jovens também para oxigenar. A gente precisa, né, de representatividade. E ficou frustrante mesmo, porque o pessoal me perguntava toda hora, não vai ter posse? Só que a posse oficial foi em janeiro, né? Porque a eleição foi em novembro, outubro. Então, a gente tem esse longo caminho. Mas é bom porque também dá uma energia. A gente estava 6 meses trabalhando, a posse veio, festiva, a gente dá um ânimo de estar junto com os colegas, de agregar. E aí a gente agora já tem em agosto o mês do advogado, para a gente organizar algumas palestras. Então, a posse realmente tardou, mas foi, da mesma forma, muito boa. Assim. Perfeito. E o que vocês identificam de pontos de melhoria? O que vocês identificam que vai ser a parte mais intensa do trabalho da OAB nesse próximo mandato? Eu acho que a gente continua, né, em luta de uma valorização da advocacia. Eu acho que é o ponto principal, né, que tem sido, e a gente vamos buscar isso novamente. E a gente tem os grandes desafios, que é a morosidade do nosso judiciário, né? E aí isso que às vezes acaba refletindo tanto no nosso trabalho, porque vem uma cobrança dos nossos clientes, e como resultado para os próprios clientes que estão ali necessitando de uma resposta do judiciário. Eu vejo exatamente da mesma forma, porque em que pese nós tenhamos servidores muito capacitados na comarca, e a gente sabe que no interior a gente tem essa facilidade, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se trata bem,
Então a gente tem todo um respeito do servidor e a gente sabe que eles são muito dedicados. Mas infelizmente com a quantidade de processos, e o Dr. Rafael estava dizendo para a doutora Claride que a segunda vara está com 7 mil e tantos processos. Então imagina, mas 7 mil, uma vara de família, os processos demandam muito mais. Não é só ir lá, vai para o juiz e volta. Tem que intimar, assistente social, tem os processos de internação, tem que chamar a brigada, tem que chamar muita rede de apoio que precisa. Então às vezes um processo, um ato, tu leva um dia inteiro para fazer, para concretizar apenas um ato. Então, a gente tem dificuldade de servidor. Existiu uma campanha da OAB na gestão passada para que nenhum fórum, né, estivesse sem juiz titular. Então, isso o tribunal já conseguiu, né, organizar. Mas a gente ainda tem o déficit de servidores, com certeza. É o principal problema hoje? É o principal problema hoje, o déficit de servidores. E a questão do IAD, do trabalho à distância, melhor dizendo. Exatamente. Que no judiciário, não só estadual, no federal especializado, tem muitos servidores trabalhando à distância. Eu não sei se isso aí tem ajudado, porque isso aí não tem o contato, né? Esse é mais difícil de ser contatado. Ele presta contas para o diretor de secretaria, que outrora era o escrivão, eu sou do tempo do escrivão, que era o guardião dos processos físicos e que distribuía para o juiz, ficava esperando o escrivão. Ele distribuía, levava e trazia. Hoje mudou muito porque todo mundo tem acesso. Mas a forma como eu vejo de servidores distantes, parece que perde essa empatia com o próprio advogado. Com certeza, né? Até a doutora Aline, que faz essa parte mais da Justiça Federal, é deprimente entrar no prédio da Justiça Federal, né? Eu me lembro quando eu era estagiária, eu adorava, a gente tinha um movimento de pessoas. Agora tu entra numa vara, né? Deve ter o quê? Um servidor, um balcão ali. Às vezes até a iluminação é precária. Não tem necessidade de acender as luzes. Tá bem deserto, assim. Mas a gente vê que isso é uma situação bem complicada, bem como o doutor Danilo tá falando, assim. Porque, ao mesmo tempo, a gente vê que, diante dessa unicidade, né, que os processos podem ser julgados por várias localidades, isso agiliza. Mas falta, sim, aquela situação que tem alguma situação que veio... vou falar um erro, mas com uma situação que você poderia, sim, resolver no balcão. Um erro material, por exemplo. E aí esse processo, principalmente quando a gente está falando de alguns processos administrativos, ele está em outra comarca, você não consegue ter aquele diálogo que você poderia simplesmente chegar ali e resolver, olha, isso aqui tem esse erro aqui, vamos corrigir. Então, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, que é bem difícil de equilibrar, né? Então, é uma situação que... eu acho que é interessante, né? Acho que tem formas, alguns servidores já relataram que, por exemplo, eles têm um sistema que verifica quanto tempo ele está ali trabalhando. Ele parou de estar ali acessando, de digitalizando, o relógio dele corta, né? Então, eles dizem que até eles trabalham muito mais, porque antes eles iam até o balcão atender, e hoje, se ele parar para atender uma ligação, o WhatsApp de um superior, esse tempo não vai estar contando, porque o programa não vai estar contabilizando ali a digitalização. Então, são situações que trazem vantagens e trazem desvantagens. Mas, realmente, para a advocacia, eu concordo com o doutor Danilo, que a gente foge, a gente se distancia, porque a gente passa a não ter aquele acesso direto, né? Aquele contato que é bem importante, sim, para resolver muitas situações. Perfeito. E a Roberta citou um número que chama muita atenção, né? 7 mil processos é uma coisa muito... É um número muito acima. Mas já teve 10. Já foi maior esse número. Mas o que contribui para esse número não chegar a zero? O que falta de iniciativa em questão de federal e estadual, talvez? Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que esse número nunca vai zerar, né? Por uma questão de demanda. E aí eu tenho... né, uma situação assim que é bem engraçada. Uma conhecida minha trabalhava num tabelionato e ela dizia, eu conseguia sair e deixar a minha mesa limpa. Chegavam demandas, mas eu conseguia organizar. Eu fui trabalhar no judiciário e eu limpo a minha mesa, em 1 hora já tem coisa para eu fazer. Então até não é bom limpar. Exato, porque é o fluxo, entendeu? Não tem, entram processos novos e aí eu acho que também é uma engrenagem, tá? E aí, como advogado, a gente tem que ter filtro, a gente não pode ajuizar qualquer coisa, né? Pensando, porque a gente sabe que, infelizmente, existem maus profissionais que ajuizam, né? Porque vão ganhar um dinheiro, enfim, cobrando antecipadamente. Mas tem demandas que a gente tem que analisar. Dano moral. O dano moral banalizou, não é à toa que a gente tem dificuldade hoje de realmente, né, quantificar dano moral, porque virou, né,
uma maneira assim muito banal. Então, esse tipo de filtro também, porque se eu, Roberta, no meu escritório, né, o Ari vai lá e me dá cinco situações, eu digo, não, essas 5 tu tem razão, vamos tocar, a gente tem um problema. Daqui a pouco dessas 5, o que realmente existe aqui de uma legislação realmente ferida aqui? Talvez não tenha, né? Então, de alguma ilegalidade. Então, é esse filtro também que o advogado tem que fazer. E eu acho que isso é importantíssimo. Passando por esse filtro, vamos para a próxima engrenagem, que é o judiciário. Que aí é mais servidores. Esses dias uma comarca estava pensando em fazer um fórum novo. E aí eu não vou nominar aqui porque eu não me lembro. Qual a necessidade de um fórum novo se hoje, né, o que a gente tem de prédio? Um prédio absurdo, né? Vai ficar um mausoléu. Construíram em comarcas aí já com processo eletrônico, terminaram fóruns caros, grandes. Exato. Então é custo que por nível que abre o edital, ao invés de construir esse fórum, abre o edital e mantém um servidor, né? Mais um servidor. Então a gente tem isso. E os 7.500 processos por aí, a gente falou da segunda vara. A gente tem a vara criminal, que eu não tenho ideia, a gente pode trazer para um próximo programa, eu posso pedir para eles essas informações, mas a gente sabe da dificuldade da vara criminal. É que a vara criminal, os advogados não têm pressa. Né? Exato. E eu me lembro que numa reunião com o corregedor, eu fui com o presidente da MACA falar, quando a gente estava sem juiz aqui, porque agora está tudo legal, agora a gente tem um juiz, né, tudo legal mais ou menos, né, porque a gente tem o juizado especial civil, né, que tem uma demanda absurda de ações e as audiências atrasam, o juiz do juizado é o Dr. Rafael, que cuida também, né, da segunda vara, então a gente tem esse problema. Mas tem situações, até acabei me perdendo aqui do que eu ia falar, que a gente não vai conseguir reter. Né? A gente precisa do tribunal mandando juiz e... me lembrei, a reunião com o corregedor. O corregedor disse, mas os advogados não estão felizes com a prescrição? E eu falei, talvez os advogados sim, mas a sociedade não. E o presidente Leonardo me olhou assim, né? Tipo, mas é verdade? Eu, como advogado, posso estar feliz, porque o meu cliente vai ficar muito feliz, mas é a sociedade, porque a gente está falando de uma vara criminal. Então, aí vai sair impune, porque prescreveu e a gente não teve, né, condições de dar o tempo hábil para esse processo ser julgado. Então, é bem complicado, assim, bem complicado. A vara criminal, inclusive, outrora, já há tempo, não sei se foi na sua gestão ou outras anteriores, inclusive, que havia um projeto na Assembleia Legislativa para criar outra vara criminal em Camaquã. Porque a questão orçamentária teria que passar na Assembleia. Eu disse para a doutora já outra oportunidade, para a doutora Eline, que está presente agora, não temos que criar varas, nós temos que criar juizados dentro da própria vara. Primeiro, segundo juizados, julgamentos, juízes. Porque a estrutura até está faltando servidores nos cartórios. Mas daqui a pouco bota mais alguns e não precisa criar, instituir outra vara. E dá menos custo para o tribunal e vai trabalhar melhor, porque nós precisamos de juízes. Né? Claro que vamos precisar de serventórios também. Foi na gestão do Dr. Carlos, no começo da gestão do Dr. Carlos Brasil, e aí quando nós assumimos em 2019, ele me passou essa demanda, e aí foi quando a gente teve pandemia, e aí o presidente Breyer, na época, me disse, nem vamos mexer nisso, porque nem é o momento de tratar disso, tem que resolver de outras questões. E aí, quando o Leonardo assumiu em 2022, nós tivemos ainda uma reunião com o desembargador, corregedor Conte, e foi taxativo. Não vamos, por enquanto, abrir nenhuma vara nova em nenhum local, a não ser que esteja muito precária a situação, mas não é o caso de Camaquã, porque está precário, mas a gente tem outras situações piores que Camaquã. Mas a ideia é que se tenham juízes, pelo menos, titulares em todas as varas. E isso realmente, né, o Tribunal de Justiça cumpriu. Não cumpriu outras coisas. Agora, as comarcas de entrância inicial, que nós não estamos resolvendo os problemas do judiciário aqui do Estado do Rio Grande do Sul, são precárias. Juízes substitutos e passageiros. A gente vê por fora aí, a gente vê um exemplo, Camaquã, pelo menos, agora tem os titulares, que já é um privilégio. Sim, exatamente. E por que se fala tão pouco disso? Por que a gente não se fala tanto desse número elevado de processos? Porque eu acho que precisa se dar publicidade para que se faça algo para resolver esse problema, né? Eu concordo. Na verdade, isso é tratado na UAB, a gente brinca, né, diariamente, porque isso é pauta de todas as subseções, e nós temos, como instituição,
de 6 em 6 meses o que a gente chama de colégio de presidentes de subseção. Então, agora 17 e 18 de julho, a doutora Aline e eu estaremos presentes em Porto Alegre. O que a gente faz? A gente tem uma reunião na Costa Doce. Quais são os problemas? Camaquã tem isso. Porque assim, não é só o problema do judiciário. O advogado tem um problema no banco, porque o gerente do banco está exigindo, não está destacando os honorários do pagamento, então a agência tal não está identificando o depósito na conta. Então, não é só com o judiciário em si, né? A gente tem esses probleminhas que a gente pauta e diz, o que nós vamos fazer? Então, aí a Porto Alegre, a seccional, oficia para que os bancos cumpram a ordem. Então, a gente tem... Então, 6 em 6 meses a gente se reúne para recarregar a energia e ter mais matéria para demandar. Mas, assim, o porquê, daqui a pouco a gente pode, né, de tempo em tempo, vir aqui também tratar desse assunto e dar mais publicidade, porque eu acho bastante interessante. O que sempre nos deu, né, esse espaço. E do ponto de vista político, por que não tem ninguém que abraça isso para tentar mudar essa situação? Só fazer um parênteses, as doutoras estão aqui, sabem melhor que eu isso, inclusive. Nós temos o judiciário hoje é o reflexo, né, de tudo que é o problema dos dois poderes republicanos, que é o legislativo e o executivo, principalmente o executivo, de fazer um judiciário virar a Secretaria da Saúde, por exemplo. Tá? Não conseguimos um exame via administrativo, vai para o judiciário. Seja na advocacia privada, seja na defensoria pública, vai sobrecarregar o judiciário. Isso está no normal. Então, os nossos problemas sociais e os nossos problemas dos três poderes, entre eles, também é consequência do judiciário. A questão, por exemplo, vara da infância e juventude, problema de família e problema social. Não é litígio. Tem os litígios, divórcios, tem briga por guarda, até da alta sociedade, da elite, mas geralmente é a camada mais baixa que vai parar na vara da infância e juventude. Seja, inclusive, nos atos infracionais, que são os processos, entre aspas, crimes dos menores infratores. Perfeito. E também a título de exemplo, né, que a gente teve agora dos descontos indevidos, né? Do INSS. Isso, do INSS. Isso tudo também vai acabar parando lá no nosso judiciário, né? Porque acho que muito dificilmente eles estão fazendo um projeto para devolver os valores. Mas apesar que estão tentando agilizar de maneiras que quem vai para o judiciário vai esperar mais. Mas a tendência é que vá assim, né? Então tudo isso vai deixando todo o nosso judiciário engessado. E tem uma briga também para já vi legislativo e executivo federal. O governo federal quer tirar do limite dos gastos públicos. Já entendimento que não pode. Aí outra briga. Daqui a pouco é o PSDF também. Então, viu como é que todas as questões estão tudo ligado, esse é o problema. Podia ser um ponto específico, né? Ali que está o problema, vamos resolver ali, né? Mas não, de novo, também é uma engrenagem de problemas que vem. A questão dos pisos, né, de Estado, município, são demandas em massa. Né? Então, pega toda uma gama de professores, uma gama de servidores públicos que estão indo buscar, né, esses seus direitos, que daqui a pouco o Executivo, de alguma forma, ajustando, né, e sentando e conversando, poderia resolver. E tem outros problemas, doutora, isso também. É, que a gente está falando dos conhecidos, né? Os conhecidos, esse do piso, foi para o Judiciário, foi um terror, porque todos os sindicatos foram para o Judiciário Estadual buscar que o município cumpra o piso. Tem outros, concursos públicos que dá litígios, o processo é demorado, licitações dá litígios, às vezes uma obra fica parada porque está no Judiciário, por aí vai. Mas nenhum problema desses é grave para o governo se preocupar com isso, esse é o problema. Às vezes o governo se preocupa, por exemplo, estavam judicializando a questão da enchente em Porto Alegre, e aí o pessoal se mexeu, porque viu que ia dar impacto. Né? O judiciário esses dias tinha proibido de tirar o pessoal que estão lá no Sarandi. Aí depois, eram 9 moradores, se não estou enganado, né, doutoras? 9 moradores que entraram na justiça, e o juiz, foi uma doutora, parece, uma magistrada que deu uma liminar, não pode tirar, e a aula parou. E a enchente estava voltando. Né? Aí depois, parece que houve um acordo, conseguiram, o pessoal vai sair, porque a casa tu sai hoje, tu sai às 10 horas da manhã, ao meio-dia tem que desmanchar, porque não vai ocupar de novo. Tá? Problema social, tudo também vai ao judiciário. Mas nenhum problema é tão grave a ponto de ter uma força maior, de ter a política abraçar isso para poder resolver esse problema. Eu acho que a gente vai entrar, Elias, numa questão estrutural, sabe? Estrutural, de consciência coletiva, de consciência partidária, e aí eu vou te dizer que como instituição a gente prefere nem entrar nesse mérito.
justamente por sermos apartidários. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão que vem lá de muitos anos, sabe, de raiz. Será que realmente se quer resolver o problema ou se o problema continuando, né, a gente vai ter sempre, né, espaço? Então... E mesmo, né, doutoras, com as possibilidades de muitos, não litígios, mas algo que deveria ser levado ao judiciário, que inclusive tem interesses, como dizia o falecido Brizola, do Estado, por exemplo, para um inventário e TCMD, né? Sim. Tu pode fazer extrajudicial. E as pessoas têm, mesmo tendo os requisitos legais, as pessoas têm dificuldade de fazer. Porque há determinados litígios por coisas mínimas, mas que as pessoas gostam do judiciário. Aí, mais um entrave também. Um processo que poderia não existir e ser a pessoa teria, a família seria atendida de uma forma legal no extrajudicial, ela prefere optar pelo contencioso, onde vai ter problemas e despesas. Às vezes os advogados até é bom, mas de qualquer sorte para a sociedade não. O doutor Danilo tocou num ponto bem sensível, assim, que é a questão cultural de que eu quero que o juiz resolva, porque se o juiz disser, aí eu vou acatar. Então, a gente tem até uma cultura... Por que a gente fala muito nas mediações, né? E a gente tem uma ideia, a gente já conversou com os juízes daqui para analisar essa situação, para fazer uma comissão de mediação e que a gente possa, né, analisar. Porque antes de ir para o judiciário, a gente, né, vai se reunir, as partes se reuniriam e aí tratariam da sua demanda e tentariam. Mas eu acho que a gente enfrenta essa questão cultural ainda, né? Acho que existe essa barreira ainda, que é a questão de que eu vou só me contentar quando o doutor dá o canetaço. Aí eu me contento. Porque através da comunicação ali da extrajudicial, e a gente tem, assim, eu acho difícil alguém que não conheça um problema que foi resolvido extrajudicialmente. Eu conheço vários exemplos de problemas que não precisariam ir para o judicial, não precisariam sobrecarregar. Exatamente. Até as próprias brigas de vizinhos, né, doutora Aline? Fui ali, fulano se desentendeu, fez ocorrência policial, chega lá na audiência, eles só precisam estar ali, diante da conciliadora, sim, né, que muitos acham que é o juiz, que é a juíza, a conciliadora ali no GECRIM, para que ela diga, vocês não querem fazer um acordo de respeito mútuo? Ai, pode ser. Pronto, mas aí não foram eles que se acertaram, foi a conciliadora quem sugeriu. Aí, ok. E outrora era feito pelo juiz titular. Né? Que é mais um trabalho. Às vezes tinha uma audiência, não sei se as doutoras tiveram essa oportunidade, eu com esse generalismo trabalhei no penal também, uma audiência de um homicídio qualificado, instrução, não é júri, instrução. No meio, uma audiência de uma briga por causa do molo, né? Então, o juiz ali, todo mundo esperando, o advogado, as partes, para tratar de uma briga de vizinho ou de familiares. E entre uma audiência de um caso violento, que tem repercussão social, com uma coisa insignificante. Exatamente. Melhorou muito com a conciliação separada, né? O GECRIM melhorou bastante. Mas eu acredito que muito poderia se resolver através da comunicação. E falando do trabalho também da OAB a nível estadual, que tu citou anteriormente, né, como é que tu identifica o trabalho que está sendo feito para corrigir esses problemas que já são mais estruturais e como é que vocês também se inspiram para trazer isso para a nossa realidade? Falar? Okay. O presidente Leonardo tem uma dinâmica que é a diretoria da seccional se reúne no mínimo, uma vez por mês, direto com a corregedoria do tribunal para tratar desses temas. A OAB tem feito muita audiência pública também, né, para algumas matérias, tributário, previdenciário. A gente teve uma possibilidade na gestão anterior de fechamento de algumas varas aqui da região, ali em Santa Vitória do Palmar, e acho que ali no litoral também, e aí se fez uma campanha para que, né, não fechasse. Então, existe todo um trabalho que a gente vê na mídia, mas muito do trabalho de formiguinha não é visto, assim, né? Porque das questões. A senhora fala da Justiça Comum ou do trabalho? Isso. Exato. Havia até diziam que ia fechar a nossa aqui. Isso. E iríamos certamente para Guaíba, né? Exatamente, mas em Santa Vitória tinha possibilidade de fechamento e mais uma ali no litoral, eu não me lembro exatamente onde. Então, se fez uma campanha, se fez audiência pública nessas questões de mais sensibilidade, né, de tributário. Tem um trabalho também, porque isso é um trabalho que volta diretamente para a cidadania. Mas tem questões que voltam para a cidadania por reflexo, porque são formas da gente não ter as nossas prerrogativas violadas. Então, tem a campanha da sustentação oral, que a gente
tem o direito de sentar na tribuna, de ficar de pé na tribuna, olhando para o desembargador que vai relatar o meu processo. Não né? gravar. E não fazer um videozinho gravado e dizer, olha aí, não vão olhar. Né? Então, essa campanha também é uma campanha muito acirrada, né, da OAB, que vídeo gravado não é sustentação oral. Então, porque fica ali mais uma coisa no meio do processo que eu quero na hora poder olhar para o desembargador e dizer, olha, eu queria que o senhor visse isso aí agora. Abre e de uma certa forma, não é legalmente o procedimento não é esse, mas há uma certa interação. Exatamente. E eles vão, e ali a gente vai ter certeza mesmo que o desembargador parou e olhou, e a gente já viu, né, situações de voto mudado, o voto pronto, foi para a sessão, e aí chama aqui o assessor, vem, e realmente, a gente sabe que isso faz uma diferença na sustentação oral. Não, e às vezes o relator está falando e um dos integrantes está olhando o processo de origem. Exatamente. Hoje é fácil. Sim, né? Facilita, né? Então a gente tem esse trabalho. O que a gente espera para esta gestão, tá? Nós renovamos integrantes de comissão, que estão com bastante gás para trabalhar. E o que as comissões fazem, né? Elas aproximam, né, não só a advocacia, como a cidadania. Então, a gente tem as campanhas, né? A campanha do agasalho, aí depois a gente tem campanhas mais voltadas, assim, para festividades, as de Páscoa, Natal, nessas situações, mas principalmente, assim, o que a gente tem como meta também da gestão, eu acho que é fortalecer, é a nossa aproximação com o município. A gente tem já algumas cadeiras em alguns conselhos ali municipais, mas a gente precisa aproximar um pouquinho mais o nosso laço com o município para poder trabalhar junto. Perfeito. E como é que vocês identificam isso de uma forma a médio e longo prazo ou é algo mais imediato já tem como ser Eu feito? acho que a gente consegue, a atual gestão é uma gestão bastante ativa, então a gente consegue ter uma relação boa e eu acho que a gente consegue sentar e dizer, por favor, queremos ser incluídos em tais e tais campanhas para a gente poder contribuir. Perfeito. E Aline, como é que tu vê a tua contribuição nessa nova chapa e como é que tu vê também esses novos rostos que estão juntos? Espero trazer aí, né, grandes ideias, trazer aí uma união a mais, né, para nossa subseção aqui e trazendo oportunidades, né, para todos os nossos jovens advogados também, trazendo algumas ideias já pela minha caminhada, que a gente sabe o quanto hoje em dia é difícil a advocacia, ela não é fácil, né? Às vezes a gente olha ali para um colega e acha, é fácil, mas a gente não conhece a caminhada dele. E eu acho que isso também a gente precisa deixar bem claro, né, para os jovens advogados, que a advocacia é excelente, né? Traz um campo muito bom de trabalho, tem todo ali um retorno de vida também, né? Mas tem os seus percalços, né? Então, eu espero trazer aí um acréscimo para o grupo. Perfeito. E como é que tu vê os novos rostos que estão presentes junto contigo nessa nova gestão? Tenho certeza absoluta que na companhia da doutora Aline e dos demais que nos acompanham na diretoria, teremos uma gestão muito profícua. Assim. A doutora Aline traz um olhar que eu gosto bastante, e não sei se ela sabe disso, que é o olhar que ela tem social, no sentido de agregar com eventos. E a gente não está falando de pompa, a gente está falando de vai ali, faz uma reunião, vamos nos juntar, vamos trazer o trabalho, o contato, né, o olho no olho para trazer ideias. Então, acho que o papel da doutora Aline aqui é crucial. Seguimos com a doutora Caroline, que já era secretária-geral na outra gestão. A Carol é quietinha e faz um trabalho magnífico, né, sem precisar se mostrar muito. O doutor Gleberson Casanovski, que é o nosso tesoureiro, e o doutor Diego Ness, que muito contribuiu no Conselho Ético na gestão anterior. Então, ele tem um olhar muito interessante para esses processos, né, porque a gente tem o conselho que julga as demandas que os clientes ou outros advogados trazem em relação ao comportamento dos advogados. Então, se existiu alguma infração, eu me senti lesado, ou eu acho que o advogado não cuidou do meu processo, eles representam, né, contra esse advogado, e nós aqui damos um parecer e Porto Alegre, né, finaliza, dizendo se acolhe ou não esse parecer. Então, a gente tem esse trabalho de 12 conselheiros, e o doutor Diego, na gestão anterior, era conselheiro, e agora ele veio participar da diretoria conosco. Então, eu acredito que será uma gestão de muito trabalho, de muita parceria, muito trabalho coletivo. Perfeito. Já encerramos nosso tempo, doutor. Pois é, o senhor não vai fazer hora extra, né? O Ari tem o horário de almoço dele, tem que ser respeitado, né? O seu Ari tem que tomar sopa. Verdade, mas aí Deus não livre, tem problema. Isso aí. Perfeito. Acho que as doutoras encerraram com chave de ouro. Tá bom, o programa está cumprido e o nosso mestre deve estar ouvindo. Satisfeito, com certeza. Cumprimos mais um sábado. Perfeito.